Bom, vamos então à segunda fase. Então, na primeira fase, nós aprendemos o que agrega valor para o cliente, o que não agrega valor para o cliente é o que ele não está disposto a pagar, que a gente traduz como desperdícios. Depois que nós aprendemos os desperdícios, eu dei alguns exemplos de desperdícios para tentar encaixar um pouco aí no dia a dia de vocês. Agora, a segunda fase é o seguinte: nós vamos aprender antes, porque a terceira fase é a fase onde eu vou te ensinar o passo a passo para você eliminar o desperdício. Mas antes eu preciso saber que você consiga enxergar. E agora na segunda fase eu preciso que você entenda qual a mentalidade que você tem que ter antes de partir para a ação de eliminar o desperdício. Então primeiro eu vou passar pelos princípios de um processo enxuto e depois a mentalidade de um processo enxuto. Bacana? Vamos aos princípios do processo enxuto. O processo enxuto ele é mais conhecido como just in time, tá? Mas eu vou simplificar aqui para vocês, é processo enxuto, tá? Por isso que eu falei, é linguagem simples. O que significa isso? É um processo onde você vai entregar o que ele deseja, quando ele deseja e na quantidade que ele deseja. Quando ele deseja, o que ele deseja, na quantidade que ele deseja e na qualidade que ele deseja. Essa frase continua: usando o mínimo de mão de obra, o mínimo de equipamentos, o mínimo de material, o mínimo de recursos. Então a gente entregar tudo que o cliente deseja utilizando o mínimo de recursos. Normalmente a gente fala essa frase, não, é claro, tem que entregar o que o cliente deseja, mas a gente complementa ela usando o mínimo de recursos? Acredito que não. Então, basicamente, esse é o processo enxuto, tá? Ele passa por 3 fases de princípios. O primeiro princípio é que você tem que sincronizar e balancear toda a sua operação ou todo o seu processo conforme a demanda do cliente. Quando eu falo cliente, pensa em cliente tanto interno quanto externo. Porque no seu caso, você pode estar trabalhando em um departamento que o seu cliente não é o cliente externo, não é o consumidor final. Às vezes é o próximo departamento para receber uma informação, ou um produto, ou um serviço seu. Então, o cliente interno também pode ser considerado nesse caso. Então, legal. Então, o primeiro princípio é fazer a sincronização e o balanceamento de todo o seu processo baseado na demanda do seu cliente, seja ele interno ou externo, tá? Como que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos imaginar que, eu vou dar um exemplo aqui, mas assim, tenta enxergar esse exemplo onde você atua, tá? Se você falar, pô, mas esse exemplo não tem nada a ver comigo, mas faz esse exercício de conseguir traduzir um pouco do que eu estou falando para a sua realidade, tá? Basicamente é o seguinte: você tem um cliente, seja ele interno ou externo, e ele te demanda uma informação, por exemplo, digamos que ele demanda 10 relatórios todos os dias. Então você tem que entregar 10 relatórios todos os dias. Quando eu falo em relatório, pense que pode ser um produto, pode ser um serviço ou uma informação como relatório, mas pensa em 10 produtos. Então você tem que entregar 10 produtos ou serviços todos os dias para o cliente. Qual que é a demanda dele? 10 produtos por dia. Concordam comigo? Poxa, legal. Combinado. Então nós já temos uma informação que é a demanda, tá? A segunda informação que a gente tem que ter, no meu departamento, qual que é o tempo disponível para eu fazer essa demanda? E aí quando eu olho para o meu departamento, eu vejo que eu tenho 3 pessoas trabalhando. 3. Legal? Tenho 3 pessoas trabalhando. Boa. Se eu tenho 3 pessoas trabalhando, cada uma trabalha 8 horas por dia. Mas fazendo as contas lá, sai 1 hora para o almoço, 10 minutos de café, 20 minutos de reuniões, 10 minutos para lavar as mãos, 15 minutos antes já vão preparando as coisas para sair, enfim. Vamos chegar num número aí de 6 horas realmente produtivas, 6 horas onde elas estão realmente botando a mão na massa. Essas outras 2 horas que eu tirei, eu estou tirando café da manhã, eu estou tirando almoço, eu estou tirando todos aqueles tempos que todo dia não vai ser produtivo,
tá? Então eu estou chamando de tempo disponível de produção. Então digamos que cada pessoa tem 6 horas de tempo disponível de produção. Legal. Qual é a minha demanda? Minha demanda é 10 produtos por dia, ou 10 relatórios por dia. Então vamos fazer uma continha bem simples. Nós vamos fazer uma conta. Vamos lá. Aí vai o primeiro termo técnico, tá? É porque é muito importante vocês entenderem só essa palavrinha. Porque como ela faz parte do meu dia a dia, eu gostaria de também dividir isso com vocês. Que se chama Takt Time. O que é o Takt Time? É o ritmo de produção. Eu não falei que o primeiro princípio tem que ser sincronizar a produção? Sincronizar? Então você sincroniza através do ritmo de produção, que é o Takt. Tá legal? Uma palavrinha alemã que significa ritmo, tá bom? Esse ritmo ele é calculado como? Vamos lá, um pouquinho de matemática agora, hein? Ritmo vai ser igual a, em cima você vai colocar o tempo disponível que você tem para fazer aquela operação, então são 6 horas, dividido pela demanda do cliente. Então você tem 6 horas por dia, dividido por 10 produtos por dia. Quanto que dá essa conta? 6 dividido por 10. Vamos facilitar a conta? Digamos que são 12 relatórios, tá? Para não pegar a calculadora aqui e eu começar a mexer com vírgulas. Então são 6 horas de trabalho, divide por 12 relatórios. A demanda do cliente está maior, tá? Quanto que dá essa conta? Meia hora. Ou seja, qual que é o ritmo de produção? Ritmo de produção é igual a 6 dividido por 12, vai dar meia hora por produto. Concorda comigo? O que significa isso? O ritmo de produção tem que ser meia hora por produto. Então vamos lá. Legal, tenho já essa informação. Agora o que é sincronizar a produção conforme o ritmo? Você chegou nesse número de meia hora por produto. Agora você vai olhar para a sua produção, para as 3 pessoas que estão trabalhando lá, e você vai perguntar para cada uma delas o que ela faz. Você vai chegar na primeira pessoa e falar: olá, tudo bem? O que você faz? Mas calma, né? Não é com aquele jeito. Então você explica para elas o que você está fazendo e tudo mais, mas tenta entender todo o passo a passo. Lembra na primeira fase que eu falei para você descrever todas as atividades? Agora você vai coletar o tempo. E aí a primeira pessoa, o trabalho dela é fazer isso. A soma desse tempo dá 20 minutos. A primeira pessoa gasta 20 minutos para fazer um relatório. Tá? O relatório passa pelas 3 pessoas. Tá ok? A segunda pessoa, ela demora 60 minutos. Ou seja, 1 hora. A primeira demora 20 minutos, a segunda demora 1 hora na fase dela. E a terceira pessoa demora exatamente 30 minutos, ou seja, meia hora. Agora vamos fazer uma comparação. Lembra que o cliente determinou que ele precisa, para a gente entregar 12 peças em 6 horas, ele precisa fazer meia hora por produto, a cada meia hora sair um produto. A primeira pessoa está conseguindo fazer a cada meia hora um relatório? A primeira pessoa faz em 20 minutos, certo? E eu preciso em meia hora. Ela faz mais rápido do que o cliente precisa. A primeira pessoa, a gente tem a falsa impressão de que ela é super produtiva. Mas sabe o que ela é? Ela está gerando o desperdício de superprodução. Ela está produzindo mais rápido do que o cliente necessita. Entenderam qual que é a jogada do primeiro princípio? Então, o primeiro princípio é você conseguir entender a sua produção, entender a demanda do cliente e conseguir sincronizar eles. A segunda pessoa, ela não demora 60 minutos, mas você precisa a cada meia hora entregar um relatório. Você não vai conseguir entregar o relatório em meia hora, por causa do meio do processo. Então você descobriu um gargalo no seu processo. Então, como é 60 minutos, você tem que dividir as atividades entre as 3 pessoas, onde o tempo máximo que cada uma vai gastar em um relatório seja meia hora. Combinado? Essa é uma linguagem bem simples para passar para vocês o que seria sincronizar uma produção baseada no TACT. Esse é o primeiro princípio.
O segundo princípio, após a sincronização, é onde você vai criar um fluxo de trabalho. O que é um fluxo de trabalho? Digamos que essas mesmas 3 pessoas, elas estejam trabalhando em paralelo. O que é trabalhando em paralelo? Elas fazem a mesma atividade. Isso que é trabalhar em paralelo, fazer a mesma atividade. Então é o seguinte, cada uma das 3 trabalham por si só, elas não trabalham juntas. Ou seja, a primeira faz o mesmo trabalho que a segunda e a terceira faz o mesmo trabalho que a primeira, que faz o mesmo trabalho que a terceira. Legal? Todo mundo faz o mesmo trabalho. É como se você ter 3 pessoas que fazem o mesmo trabalho. Então elas estão trabalhando em paralelo. Então cada uma faz um relatório diferente. Legal? Então, enfim, quando as 3 acabarem vai sair 3 relatórios. Isso é trabalhar em paralelo. O segundo princípio é trabalhar em fluxo. O que é trabalhar em fluxo? Você vai fazer com que a sua produção inteira trabalhe para fazer um único produto. Nesse caso, um único relatório. Então você vai pegar todo o processo de fazer um relatório, vai mapear etapa por etapa, legal? Você vai ter o ciclo completo de fazer um relatório. Nesse ciclo, você vai pegar a primeira pessoa e falar, primeira pessoa, você vai trabalhar dessa etapa até essa etapa. Legal? Segunda pessoa, você vai pegar da onde a primeira pessoa parou e vai trabalhar até a próxima etapa. E a terceira, da onde a segunda parou até o final. Ou seja, o relatório vai passar na mão de todo o processo. Legal? Então, o segundo princípio de fluxo, você tem que criar um fluxo único, um fluxo contínuo. Evite fluxo paralelo em lotes. Tá legal? Por que o fluxo em lote? Vamos lá. Imagina que você está com fluxo paralelo, você está saindo 3 relatórios, saiu 3 relatórios, você tem 3 relatórios em mãos. Seu cliente vai pegar o primeiro relatório, certo? Para poder utilizar. O que vai acontecer com esses 2? Eles vão ficar parados na fila, estoque. Digamos que esses 3 relatórios foi por e-mail. Lembra do estoque do e-mail? Chegou os 3 e-mails. Qual que você vai ler primeiro? Esse. Enquanto você está lendo o primeiro relatório, esses 2 estão parados. Estoque. Isso que é relatório. Se fosse produto. Então, assim, evita trabalhar em lote, porque lote gera estoque. Combinado? Então, fluxo contínuo, fluxo de uma peça só. Fluxo de um serviço só. Combinado? Legal. Ah, Guilherme, mas como assim? Não vou conseguir entregar se eu fizer só uma por vez. Como não? Não passamos pelo primeiro princípio que você vai sincronizar a produção baseada na demanda? Se você garantir que esse processo flua de meia em meia hora, acabou. Você a cada meia hora vai soltar um relatório que é a necessidade do cliente. Tá bom? Legal. Entendemos aí os 2 princípios. Agora é o terceiro princípio, que é criar um sistema puxado de produção. Ou, enfim, de criação. O que é um sistema puxado? Vamos lá. Você montou a sua produção, tem a etapa 1, pessoa 2, tem a pessoa 3, estão todos sincronizados com o cliente. Agora, o sistema puxado de produção é o seguinte. Nesse caso de gerar o relatório, digamos que tem um segundo departamento. Então, ele é um fornecedor de um cliente interno, tá? O cliente externo ainda está longe, mas assim, esse departamento é o das 3 pessoas que a gente está fazendo o trabalho, e o próximo departamento que é o que recebe os relatórios, né? Os 12 relatórios diários que ele necessita, tá? Digamos que esse segundo departamento, que é o departamento que recebe esse produto, esse relatório, ele deu problema. O computador falhou, acabou a energia daquele departamento em específico. Naquele departamento, digamos que a pessoa que estava trabalhando lá ficou doente, teve que ficar em casa, ou alguém faltou, ou alguém teve que estar participando de um evento externo, não sei, mas aconteceu algo não esperado no segundo departamento que diminuiu o ritmo de produção. Lembra que eles precisavam de 12 relatórios por dia? Você aqui fez uma produção para 12 relatórios e está fluindo super bem. Você está mandando lá. A cada meia hora está indo um relatório, está enviando.
Só que aí teve um dia que esse departamento aqui falhou, não conseguiu consumir os 12. O que acontece? Se esse departamento, naquele dia, naquele momento, ele não consumiu os 12, o que vai acontecer entre esses dois processos? Vai acontecer o chamado estoque, certo? Porque ele consumia 12, só que teve um dia que ele não consumiu 12, ele consumiu 2. O que aconteceu com os outros 10 relatórios? Empilharam, certo? O que é um sistema de produção puxado, tá? Que é o terceiro princípio. Você vai criar conexões entre esses departamentos onde automaticamente eles se comunicam. Ou seja, se acontecer algum problema aqui, tem que haver algum tipo de sinal que envia para esse departamento anterior para falar, pare. Porque do que adianta você continuar fazendo relatório, aquela pilha só aumentar e esse departamento não fluir? Concordam comigo? Então é necessário criar um sistema puxado de produção. Crie algum tipo de sinal. Nesse exemplo do relatório, pode ser um sinal físico. Por exemplo, uma caixa, né? Uma caixinha, você vai empilhando os relatórios. À medida que chegou nesse nível, vai consumindo o relatório. Vai entregando, vai consumindo, vai entregando, vai consumindo, vai entregando, vai consumindo. Chegou no nível, para. Percebam? É isso, pessoal. Então, o sistema puxado de produção é quando você, baseado em alguma ação ou algo que aconteceu no departamento posterior, o departamento anterior é avisado, é mandado um sinal, tá? Então, você tem que criar esses sistemas puxados, que esse seria o terceiro princípio. Se você conseguiu entender de alguma forma esses 3 princípios, você vai conseguir criar um processo totalmente enxuto, tá? Por que enxuto? Você vai produzir só quando o cliente necessitar, só quando ele necessitar, só o que ele necessitar, na quantidade exata que ele necessitar, utilizando o mínimo de recursos. Ou seja, digamos que aquelas 3 pessoas estão em excesso. Você poderia tirar uma pessoa daquele departamento e colocar em uma outra área e só com 2 pessoas você entregar o que o cliente necessita. Porque assim, quando tem alguém ocioso, acaba arrumando tempo. E esse tempo normalmente é desperdício. Então assim, esse é um dos principais assim, conceitos que você tem que ter na cabeça antes de partir para a eliminação mesmo, para criar um processo totalmente enxuto. Tá legal? Bom, essa segunda fase eu quis passar um pouquinho desses princípios para mudar um pouco a sua mentalidade e entender o que é um processo enxuto. Então aí nós já aprendemos a estratégia de tempo e o que é um processo enxuto. Agora na terceira fase, que é no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como utilizar esses 2 conceitos, essas 2 aulas e realmente eliminar. Aí eu vou partir para a prática e é realmente passo a passo que você tem que fazer para em uma semana conseguir 50% de redução de custos. What's your vision?